Olá, bem-vindos a todas e todos ao primeiro simpósio de resíduos, inovação e sustentabilidade. Eu sou a professora doutora Maíra Rodrigues Juliana e vim conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o aproveitamento de resíduos da agroindústria no desenvolvimento de produtos alimentícios. Eu sou professora do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade do Oeste Paulista e vamos conversar um pouquinho sobre essa temática tão interessante hoje. Primeiro, só para vocês entenderem, quem eu sou, para onde eu vou e o porquê que eu estou aqui, nós somos um programa na área de concentração de ciências ambientais, da Universidade do Oeste Paulista, com caráter interdisciplinar, que temos o curso de mestrado em doutorado, com o conceito CAPES 4. E no nosso programa, a gente trabalha em projetos guarda-chuva, projetos grandes, e uma das grandes temáticas nossas é a questão dos resíduos. Então, a gente tem um projeto grande, que a gente chama de ProInter Resíduos, onde a gente estuda os resíduos e os potenciais impactos no Pontal do Paranapanema, com uma visão da parte agroenergia, da parte saúde, meio ambiente, questões de políticas públicas, e esse projeto surgiu, das reflexões do nosso programa, do nosso grupo de professores, pensando nas questões que faziam diferença aqui no Pontal do Paranapanema e que poderiam trazer tanto melhoria nos impactos negativos, quanto os impactos positivos de estudar esses resíduos e tentar dar um fim bom para esses resíduos, Muitas vezes, resíduos, como eu vou falar um pouco hoje, resíduos que têm um grande potencial de aproveitamento. Então, é uma grande preocupação, e esse evento traz essa temática, a questão do resíduo sólido, e o quanto que isso preocupa a nossa sociedade, e não é diferente aqui na nossa região do Pontal do Paranapanema, Então, são desafios que a gente enfrenta e que a gente tenta trazer soluções, Então, no nosso caso aqui, nós estudamos o Pontal, especificamente, que pertence ao GRI-22, no extremo oeste do estado de São Paulo, que tem características sociais, naturais, claro, como em todo o território, que vão influenciar na sua dinâmica política, econômica, social, hídrica e ambiental. Tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, da onde a gente está, aqui é o cantinho aqui no extremo oeste do estado de São Paulo, e o Pontal, a UGRI 22, é essa região aqui com todos esses municípios. Hoje eu estou aqui em Presidente Prudente, a nossa universidade é Presidente Prudente Álvares Machado, aqui na divisa, e a gente tenta estudar essa região, que é uma região bem com particularidades, pensando no estado de São Paulo, Então, o nosso projeto tem grandes objetivos, analisar os resíduos e seus impactos no Pontal, trazendo contribuições que vão suportar que vão desenvolver, ajudar no desenvolvimento do Pontal. E a partir disso, desses estudos, a gente está construindo um banco de dados geográfico, econômico, social, que é fundamental para dar suporte para o poder público tomar decisão de forma local, de forma regional. Então, a gente tem projetos que vão tratar essas questões do resíduo, trazendo, então, dados importantes para a melhoria das questões de desenvolvimento regional aqui. E aí, como a gente é um grupo interdisciplinar, a gente tem professores trabalhando dentro da questão do resíduo em diversas temáticas, Eu estou aqui, eu vou falar um pouquinho aqui dessa parte, de alimentos, principalmente de alimentos, Quando a gente pega alguns resíduos que têm um potencial nutricional muito bom ainda, e que muitas vezes não são aproveitados, ou são aproveitados
de uma maneira não tão boa, né, porque pelo potencial que tem, poderiam se transformar em produtos muito mais valorizados, né. E aí essa questão, além da gente reduzir impacto ambiental, né, com o descarte dos resíduos, a gente evita o descarte inadequado, a gente reduz o impacto ambiental e a gente também pode agregar valor a novos produtos e aos pequenos produtores da região. Então, dentro desse Prointer Resíduos, na parte de alimentos e energia, a gente vem trabalhando, então, com a parte de aproveitamento de resíduos para desenvolvimento de novos produtos alimentícios, como eu falei para vocês, a gente já desenvolveu alguns projetos, e aí eu vou trazer esses resultados para vocês, né? Primeiro, a gente tratou o desenvolvimento de superalimentos a partir de resíduos da agroindústria, né? Especificamente, a gente desenvolveu alguns biscoitos usando farinha de resíduo de frutas. A gente tinha o resíduo, a casca da fruta, por exemplo, e aí a gente processava essa casca para se transformar numa farinha e desenvolvia biscoitos a partir dessa farinha, né? E aí nesse caso o resíduo ele é menos processado, né? Um resíduo pode ser até um resíduo doméstico, mas é claro que a gente pensa numa pequena agroindústria, num packing house, por exemplo, que processa minimamente processados, né, os produtos minimamente processados, que vão ter casca, que vão ter esse tipo de resíduo, e aí isso iria para o lixo, ou, no melhor das hipóteses, poderia ir para a alimentação animal, e esses resíduos têm um valor nutricional muito alto. A gente pensa em aproveitar para desenvolver novos produtos que vão ter um valor agregado muito interessante, né? E a gente também desenvolveu um projeto que teve financiamento da FAPESP, né, com aproveitamento e conservação de resíduos de uva para fins alimentícios, né? A gente foi numa indústria de geleia, coletou os resíduos da geleia de uva e estudou de que forma que a gente poderia secar esse resíduo e transformá-lo numa farinha que tenha um maior valor agregado, pensando nutricionalmente, né? Quais tipos de secagem que são mais adequadas para esse tipo de resíduo, para que ele possa depois ser aproveitado como suplemento ou incorporando como matéria-prima em produtos alimentícios, né? Então, um embasamento teórico para vocês, a questão do Brasil, que é destaque na produção mundial de frutas, né? Nós somos terceiro maior produtor de frutas do mundo, né? E aí a gente, além de ter essa questão do descarte de resíduos com alto valor nutricional, a gente também tem cerca de 40% de perdas após a colheita, em média, né? Esse valor varia muito dependendo da região, do estado, mas de uma maneira geral a gente pode perder até 50% do que a gente produz de produtos frescos, principalmente frutos e hortaliças, né? Além, né, dessa questão dos resíduos das agroindústrias, né, que vão produzir lixo orgânico, que podem trazer problemas ambientais. E a gente tem uma gama grande de frutas produzidas, né, banana, citros, caju, uva, abacaxi, maçã. Na nossa região, a gente já teve muitos citros, hoje a gente tem menos, já teve um pouco de citros, né? Tem um pouco de uva, tem um pouco de abacaxi, maçã e banana nem tanto, né? Mas são as principais frutas produzidas no Brasil, sendo um grande exportador, né? Além de manga também, a gente produz no Brasil e um pouco aqui na nossa região. Enfim, vamos continuar aqui. Então, os resíduos de frutas são praticamente as cascas, a semente, né, o bagaço que veio do processamento da indústria, né, e esses resíduos, eles, tanto casca quanto semente, quanto esses bagaços, são fontes de nutrientes, e além dos nutrientes, né, que são aqueles compostos que têm a função de nutrição, macronutrientes, proteína, lipídio, carboidrato, né? Além desses macronutrientes, alguns minerais, fonte de minerais, né? Fonte de fibras, que são carboidratos. Os resíduos de frutas
tem um alto conteúdo de compostos bioativos. O que são esses compostos bioativos? São esses compostos que têm um potencial benéfico para o ser humano, né? A gente tem alguns compostos que em pequenas quantidades, vão ajudar o nosso organismo a combater o estresse oxidativo das células em nível celular, e isso acaba ajudando na redução dos riscos de doenças degenerativas, algumas doenças degenerativas crônicas, como diabetes, alguns tipos de câncer. Na realidade, os compostos bioativos já têm diversos trabalhos publicados no mundo inteiro falando desses benefícios, né? A gente tem, por exemplo, o paradoxo francês com relação aos compostos bioativos presentes no vinho, né? Que trazem benefícios ao sistema cardiovascular, né? E os alimentos que têm alto teor desses compostos bioativos, que também são conhecidos como compostos antioxidantes, esses alimentos são chamados de alimento funcional, né? Alimentos funcionais, porque além dele ter a nutrição básica lá, fornecer os nutrientes básicos, eles trazem benefícios à saúde além disso, né? Que é esse papel combatendo o estresse oxidativo. E os resíduos de frutas, né, têm altos teores desses compostos bioativos, né? Polifenóis, que são flavonoides, né? Antocianinas, a gente tem resveratrol, a gente tem os carotenoides, né? E todos esses compostos, eles vão além, né? Que estão presentes nesses alimentos que vão além, né? Então, a FAO também recomenda alternativas no desenvolvimento de novos produtos alimentícios que têm um potencial nutritivo, né? Porque eles vão aumentar a questão nutricional de alguns alimentos e de fácil acesso, né? Porque são resíduos, né? E podem ser aproveitados principalmente pelas classes que são economicamente favorecidas, e isso é uma recomendação da FAO, né? Então, tanto os resíduos da agroindústria quanto os resíduos domésticos vão ter um potencial grande para serem reaproveitados no desenvolvimento de novos produtos, né? O que se faz hoje é, principalmente, descarte inadequado, ou, quando muito, é aproveitado para ração, o desenvolvimento de ração animal, ou como ração animal, ou compostagem na agricultura. Mas a gente entende que esses resíduos têm um potencial muito maior, né, de aproveitamento, né? Esses nutrientes, esses compostos funcionais, bioativos, aí poderiam ser muito mais bem aproveitados para a alimentação humana. Não que a alimentação animal não seja importante, mas acredito que eles possam ter um fim mais nobre, e a gente seguindo aí as recomendações da FAO e de diversos autores que vêm trabalhando com a temática. Tá? Então, a reutilização desses resíduos para a elaboração de outros produtos é uma alternativa que vai agregar valor econômico ao que antes era um resíduo, era um lixo, né? E, além disso, vai trazer benefício ao ser humano, né, que está se alimentando desses produtos que contêm esses resíduos, né? Então, são estratégias, né, para novas fontes de alimentos, novos materiais que vão melhorar nutricionalmente os produtos. Tá. Agora eu vou trazer um dos projetos que a gente desenvolveu, né, que é o projeto de desenvolvimento do biscoito. A gente, então, fez um biscoito de tipo cookie mesmo, com adição de farinha de resíduos de frutas. Esse projeto, ele foi um projeto que um aluno de mestrado, junto com uma aluna de iniciação científica e mais uma equipe, né, desenvolveram, cujo objetivo era produzir uma farinha de resíduos de frutas e incorporar, né, essa farinha de resíduos na produção de biscoitos, fazendo com que esses biscoitos, né, nossa hipótese é que esses biscoitos iam ser mais ricos nutricionalmente. Tá? Então, o que a gente fez? A gente pegou os resíduos das frutas, né,
desidratou esses resíduos em estufa, secou, né, em estufa, e depois triturou em liquidificador no laboratório mesmo. Quais eram essas frutas, né? Casca de maçã, casca de banana, casca de abacaxi e de maracujá. E aí, cada resíduo de cada espécie, né, de variedade, vai fornecer algumas características, né? A gente sabe que o maracujá é muito rico em fibras, a maçã ainda é um resíduo que tem bastante açúcar, né? Então, a gente pensou em fazer esse mix para ter uma farinha que fosse com grandes características nutricionais mesmo, e sendo que cada casca, cada resíduo ia fornecer algum conteúdo interessante. E a gente testou 3 formulações de biscoito, né? Primeiro, é importante falar que a gente utilizou no biscoito controle nosso, ao invés de a gente fazer só com farinha branca, a gente estava pensando já num biscoito com farinha integral, que é mais rico nutricionalmente, né? E a gente queria comparar com o que tem no mercado que é mais rico nutricionalmente desses biscoitos, que é o biscoito feito a partir de farinha integral, certo? Então, a partir desse biscoito de farinha integral, será que os nossos biscoitos com adição de farinha de resíduo de fruta C são mais ricos nutricionalmente? E aí a gente testou o biscoito tipo 1, né, que era 10% de resíduos de fruta e 90% de farinha integral, né, da receita, e o biscoito tipo 2, que acrescentava 20% de farinha de resíduos de fruta e 80% de farinha integral. Né? E por que 10% e 20%? Porque a gente já tinha feito alguns testes, né, prévios, e os biscoitos com um teor maior de resíduo de frutas ficavam com uma qualidade sensorial inferior. Então, a gente parou nos 20%. E aí, a gente foi avaliar, né, as características das farinhas e dos biscoitos, através de análises físico-químicas, né, a gente fez pH, acidez, sólidos solúveis, açúcares, redutores totais, umidade, cinzas, lipídios, proteínas, carboidratos, fibras e o valor energético, pensando nutricionalmente mesmo nesses resíduos. Tá. Aqui são imagens das farinhas, né? A gente fez as farinhas e depois a gente fez um mix delas, uma mistura proporcionalmente igual de cada fruta, né? De maracujá, de abacaxi, banana e maçã. Depois desenvolveu a receita, uma receita tradicional de cookie, tá? Feito no laboratório. E os nossos resultados vão apontar aqui. Primeiro aqui, na farinha de resíduos, a gente tem teores interessantes de minerais, né? A farinha de banana chega a ter até 7% de minerais, né? O que é um dado bem interessante. Farinha de resíduo de fruta é fonte de minerais, né? Olha que resultado bom, né? Teor de proteínas também relativamente alto, né? Uma farinha de banana pode ter até 8% de casca de banana, né? Desculpa, uma farinha de casca de banana pode ter até 8% de proteína, né? Isso é um resultado muito interessante, tá? E os valores de fibras também nos chamaram a atenção. Fibra detergente ácido, detergente neutro, na realidade são fibras de uma maneira geral, e a gente encontrou valores bem interessantes de fibras. Claro que a gente ia encontrar bastante carboidrato em farinha de resíduo de frutas, carboidratos na forma de fibras, na forma de açúcares totais, na forma de açúcares redutores. Na realidade, a maior parte desses carboidratos já está na forma de fibras, e outra parte são os açúcares redutores, principalmente glicose e frutose. Provavelmente, no processo de secagem, tudo que tinha ali de açúcar que não era glicose e frutose foi transformado em glicose e frutose, né? A gente tem os valores iguais aí. Uma acidez interessante, uma vez que frutas também têm alto teor de ácido, né? Então, um pH de reação levemente ácida, que isso também, com sua baixa umidade, torna essa farinha com uma grande vida de prateleira, né? Uma possibilidade grande de poder ser conservada por bastante tempo. Baixa umidade, em torno de 4%, né, em média, né, com um pH próximo de 4, com exceção da farinha de casca de banana, né, isso
me diz aí que essa farinha, ela tem uma vida de prateleira grande, tá? E após, né, caracterizar as farinhas, fizemos esse mix de farinhas e partimos para as receitas, né? Então, vejam que a umidade dos biscoitos foi próxima uma do outro, o teor de minerais também, né, embora as farinhas de resíduos de frutas tenham um valor maior de minerais aí na forma de cinzas apresentado, que a gente observou na tabela anterior, quando a gente coloca na versão aí 10%, 10, 20%, ela não reflete aqui. O que é interessante observar aqui? Que o teor de carboidratos na farinha no biscoito de farinha de resíduos foi maior e o teor de gordura foi menor. Então, a gente entende que um biscoito feito a partir da farinha de resíduos de frutas, eu posso adicionar menos açúcar na receita. Um açúcar fino, né, um açúcar processado. E eu vou ficar com o açúcar da própria fruta. E um teor de gordura menor, né, pensando que uma pessoa que vai buscar um biscoito de frutas, de farinha de resíduo de frutas, está pensando numa alimentação mais saudável, por exemplo, redução do teor de gordura num produto. Isso é um fato bem interessante. E é claro que isso vai resultar, né, como a gordura tem menos gordura, o valor energético é menor. E aqui é o melhor resultado que a gente tem, né, sobre o conteúdo de fibras, que a gente observa que quanto mais a gente adiciona farinha de resíduos, mais fibras a gente tem, né, no produto, chegando a ter quase 20 vezes mais fibra, embora a gente tenha usado farinha de trigo integral. Quer dizer que se a gente fosse comparar esse biscoito com uma farinha de trigo branca, então, né, aí a gente teria um conteúdo de fibra maior que 20 vezes, né? Isso chamou bastante atenção nos nossos resultados. Então, só complementando, né, o alto teor de fibras do mix de farinha de frutas, né, isso se dá por conta das cascas, né, e nas cascas de frutas a gente tem alto teor de carboidratos estruturais, né, celulose, hemicelulose, pectinas insolúveis, são essas pectinas, celuloses, hemiceluloses, que vão ser as fibras, né, a celulose, a hemicelulose, a fibra insolúvel, e as pectinas na forma de fibras solúveis. É por isso que a gente aumenta essas fibras, né, porque elas estão presentes nas cascas das frutas. Né, e outra coisa interessante é o elevado teor de cinzas e minerais, né, nas farinhas de resíduos, tá? Com relação aos biscoitos com aspecto positivo com relação à umidade, ao pH, isso eu falei para vocês sobre a farinha, isso foi refletido no biscoito, né? Já era esperado um menor teor de lipídios e proteínas, porque as frutas têm menores teores desses nutrientes, mas a questão da questão das fibras é o que mais nos chama atenção nesses resultados, né? Então, a gente entende que o reaproveitamento das cascas de frutas é muito interessante no desenvolvimento de novos produtos, que esses produtos vão ter boas características nutricionais, sem contar esses aspectos socioambientais que vão envolver a reutilização desses resíduos nesses produtos, né? O biscoito tipo 2, ele pode ser uma alternativa muito interessante para nutrir, né? Suprir, desculpa, a necessidade diária de fibras na alimentação. Então, os biscoitos tipo cookie com adição de farinhas de resíduo de fruta são nutricionalmente adequados para o consumo, certo? Aqui estão alguns dos trabalhos, né, que foram apresentados e publicados a partir desse projeto, né? A gente apresentou em evento da universidade, recentemente a minha aluna que fez esse projeto foi apresentar, ela está já em outra universidade, fazendo doutorado, e ela foi apresentar isso agora, nesse segundo semestre, num simpósio latino-americano de ciência de alimentos,
né? A gente publicou um artigo na revista da Federal da Bahia, né, que é a revista Exatas Online, enfim, muitos frutos, né, produzidos a partir desse trabalho, e novas ideias para próximos trabalhos, né? E ao mesmo tempo que a gente estava terminando esse trabalho, a gente já tinha começado outro trabalho, né? Que era, que eu falei para vocês que eu ia apresentar também hoje, que era o aproveitamento e a conservação dos resíduos de uva para fins alimentícios. Então, a gente foi lá na indústria de geleia, né, aqui perto da gente, e solicitou a doação dos resíduos de uva que iam para alimentação animal. A gente sabe que nessa agroindústria, esses resíduos vão para alimentação animal, né? E aí a gente tinha um objetivo nesse projeto de reaproveitar os resíduos da indústria de processamento de uva, propondo novas aplicações na indústria de alimentos, visando a sustentabilidade e evitando o descarte inadequado desses resíduos. Então, a gente foi lá na agroindústria de geleia, solicitou a doação, e a gente pensou, qual secagem é o melhor para eu desenvolver uma farinha de resíduo de uva? Qual a melhor técnica de secagem, ou qual a melhor temperatura de secagem, que vai fornecer uma farinha que seja nutricionalmente melhor, funcionalmente melhor para mim, né? Então, a gente testou 2 tipos de secagem, em estufa e em liofilizador, que é uma secagem a frio, né, a vácuo. A estufa, a gente testou 4 tipos de temperatura, né? Secagem a 45 graus, 65 graus, 85 graus e 105 graus Celsius. E o liofilizador, que seca em temperaturas, né, negativas, que usa o vácuo. Aqui eu tenho a imagem das estufas, né? Aqui é o liofilizador utilizado. E aqui a gente tem a característica do resíduo quando ele chegou para a gente, né? Ele veio congelado, que a indústria congelou para a gente foi lá, buscou, e depois de congelado, a gente foi colocado para secagem, né? Nas diferentes temperaturas. E aí a gente foi além das avaliações do projeto anterior, né? Além da gente fazer as análises básicas nutricionais, a gente queria saber qual que é o conteúdo daqueles compostos antioxidantes, qual o conteúdo desses compostos bioativos. E além disso, como que esse resíduo vai se comportar, essa farinha de resíduo vai se comportar com relação à solubilidade, à retenção de água, à retenção de óleo, higroscopicidade, que tem a ver com absorção de água também. Por quê? Porque se essa farinha for ser utilizada para incorporar em algum alimento, que características que ela tem de absorção e de dissolver na água, no óleo, né? Se eu tiver um grau de retenção de óleo melhor, essa farinha, dependendo do tipo de secagem, ela vai se comportar melhor num produto que tenha mais gordura, que tenha mais lipídio. Se ela tem um grau de retenção de água maior, uma higrospicidade maior, ela vai se comportar melhor em soluções aquosas ou em produtos que vão serem produzidos a partir de soluções aquosas. Tá? Então, a gente fez essas análises, além daquelas que a gente já tinha feito lá no biscoito, nas farinhas de biscoito, e fez um delineamento, né, de um fatorial, né, onde a gente testou 4 tipos de secagem aí, a quente, e 4x1, né? 4 tipos de secagem a quente e uma secagem a frio. Então, fatorial duplo, 4x1. Depois fez análise, né? Através da análise de variância, comparação de média, usando programa de estatística. Tá? Aqui, a imagem não é muito boa, assim, mas a gente consegue ver as características iniciais dessa farinha de resíduo, né? A seca 45 graus, 65, na tela a gente perde muita qualidade da imagem, né? 65, 85, 105 e o liofilizado. E aqui alguns resultados, os primeiros resultados ligados às características físicas dessas farinhas, né? Cada uma aqui com a secagem a quente, a secagem a frio. A gente observa que a secagem a quente vai resultar numa maior higroscopicidade, quanto mais alta a temperatura, mais higroscopicidade desta farinha, né? A liofilizada é mais solúvel, tem uma solubilidade maior, essa informação também é importante.
O grau de retenção de óleo das farinhas secas em temperatura é maior, né? Então, as farinhas secas em estufa, com temperaturas mais altas, vão ter um maior grau de retenção de óleo, que a gente observa nesses resultados aqui, e um menor grau de retenção de água. Então, elas são interessantes para eu utilizar lá em produtos com maior teor de lipídios, incorporar em produtos com maior teor de lipídios. Já a farinha liofilizada, né, de resíduo de uva liofilizado, ela é mais solúvel em água, né, tem um maior grau de retenção em água, comparados com os outros, e um menor grau de retenção em óleo. Tá. Aqui, características fisicoquímicas, né, pH, todas as farinhas pH abaixo de 4, 4,5, que é muito interessante, porque não permite o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Isso reflete na acidez, né, acidez mais altas. Teores de açúcares mais elevados. Uma coisa importante aqui observar é que o liofilizado ficou com um teor maior de açúcar. Isso se dá relativamente porque o liofilizado tem menos água, mas principalmente porque as temperaturas altas, elevadas, como 105 graus aqui, ó, que é o máximo de quente aqui, podem degradar esses compostos, né? Eu posso ter caramelização a 105 graus, né? E essa caramelização vai fazer com que esse açúcar perca a sua qualidade. Com relação aos nutrientes, né, composição centesimal, a liofilização vai gerar um produto mais seco mesmo, é um processo a vácuo, né, ele acaba conseguindo extrair toda a água mesmo, praticamente toda a água do alimento, então a gente vai observar uma menor umidade nos produtos liofilizados, né, e aí um maior teor de proteínas, provavelmente por conta da degradação, a gente observa que à medida que a temperatura aumenta, o teor de proteínas diminui. Significa que, provavelmente, temperaturas mais altas, né, a gente tem trabalhos que dizem que altas temperaturas também vão degradar essas proteínas. Tá? E agora, falando dos compostos bioativos, né, dos antioxidantes, isso era muito claro, já era esperado, né, que a vitamina C, que se degrada muito com calor, a gente ia observar teores mais baixos de vitamina C, à medida que a temperatura fosse maior na secagem, né, e o liofilizado tem um maior teor de vitamina C comparado com os que foram utilizados as temperaturas, e a 105 graus vai ter menos vitamina C ainda. E o teor baixo de vitamina C também já é esperado, uma vez que isso é um resíduo da indústria de geleia, que já passou por altas temperaturas, por diversos processos dentro da indústria. E a vitamina C é uma molécula muito reativa, então já era esperado que o teor de vitaminas fosse menor. Uma coisa que surpreendeu um pouco a gente, e que, na realidade, a gente esperava que fosse um pouco diferente, é que o liofilizado tivesse mais alguns antioxidantes, e na realidade não foi isso, né? Os fenóis e os flavonoides a gente observou naqueles produtos com maior temperatura. E aí alguns trabalhos corroboram com o nosso resultado, porque na realidade o que degrada principalmente os fenóis e flavonoides não é a temperatura, e sim a luz. Então, inclusive, as temperaturas maiores podem ajudar na extração desses compostos lá dentro das fibras dos tecidos, né? Então, produto que foi seco em temperaturas mais altas vai ter um teor maior de flavonoides e fenóis. Em compensação, menos vitamina C. Então, né? Mas a temperatura ajuda na extração e a gente consegue observar isso também aqui com os carotenoides. A gente já sabia que isso ia acontecer. As antocianinas e a clorofila, elas não seguem essa mesma ideia aí dos carotenoides. Embora a antocianina seja um polifenol, a gente sabe que temperatura, né, e aí a gente tem trabalhos publicados aí que vão comprovar e corroborar com o nosso trabalho,
dizendo que as temperaturas mais altas vão degradar as antocianinas. Esses compostos são altamente reativos, né? Então, eles vão interagir com luz, com temperatura, com oxidação, oxigênio, né? Enfim. Mas esse foi o comportamento que a gente encontrou. E aí, a partir desses resultados, a gente conclui que o resíduo de uva seco em diferentes temperaturas e o liofilizado podem ser utilizados nas produções alimentícias, né? Melhorando características físicas, químicas, nutricionais e funcionais desses produtos, né? Pois tem elevados teores de compostos bioativos, como vitamina C, fenóis, flavonoides e antocianinas. Tá? A gente tem, pensando em escolher um melhor método de secagem, eu acho que eu escolheria de acordo com o produto, né? Que produto que vai ser aplicado essa farinha? Aí eu vou para secagem em temperatura mais alta, mais baixa, ou liofilização. Mas se fosse para selecionar um, né, e escolher, embora o liofilizado apresente algumas características interessantes, né, o custo ainda é muito alto para liofilização, né? Os equipamentos de liofilização são mais caros. Então, se fosse para pensar em secagem em estufa, a gente ainda, em escala, né, agroindustrial, aí a gente pensaria muito mais na secagem em estufa, por conta do custo da liofilização. Tá? Aqui a gente apresentou esse trabalho em congresso, né, publicou nos anais, só para mostrar os produtos a partir, né, e a gente está terminando de escrever o artigo agora para publicar num periódico científico, já estamos prontos para enviar. Né, eu acho que principal é isso, é falar dos potenciais que esses resíduos têm, né, e não só falar a partir de visões de outros autores, mas trazer resultados aqui para mostrar, né, isso, e agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a Sandra, né, que é a principal idealizadora desse evento, né, agradecer a ANAP, né, a associação, e ao programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, que também está aí ajudando na construção desse simpósio, e a Universidade do Oeste Paulista. Então, muito obrigada a todos, a todas e todos pela atenção, né, pela oportunidade. Meu e-mail está aí, qualquer dúvida, podem entrar em contato. Muito obrigada.